Capítulo 678, Intenção de poder ocular. Tradução, L. Revisão, Y. Jung, Cabelos, chinês. Com a linhagem da raça espiritual, Zhao Yufei foi capaz de suportar facilmente o ataque de Nangong-Seng. Mesmo a fenda espacial mística não foi capaz de machucá-la. Nangong-Seng ficou um pouco atordoado. Mesmo Wen Wuan seria ferido se ele recebesse a fenda espacial mística de frente. No entanto, as linhagens da lista das 10.000 raças antigas tinham suas classificação. Wen Wuan já era considerado monstruoso por ter uma linhagem no top 100, isso sem falar da raça espiritual, uma das lendárias linhagens classificada no top 20. Depois de bloquear o seu movimento, uma camada de luz roxa floresceu do corpo de Zhao Yufei que se transformou em um anel de centenas de milhares de feixes de luz, extremamente poderosos. A aterrorizante aura de uma linhagem da lista das 10.000 raças antigas fez o Yuan-Ti dos céus e da terra ao redor ferver, enviando um feixe de luz roxa direto para as estrelas. Naquele instante, muitos discípulos sob o nível rei, e até mesmo alguns reis, tanto físico quanto mental, sentiram um fraco tremor em suas linhagens. Com exceção dos dois grandes imperadores, a origem verdadeira e linhagem de todos presentes foram suprimidos, era difícil até mesmo para respirarem. Mesmo os dois grandes imperadores sentiram uma ligeira pressão em suas linhagens. Shua. Nangong-Seng se transformou em uma luz prateada e se afastou. Ele não queria bater de frente, então evitou a primeira investida dos ataques de Zhao Yufei. No entanto, ao se lembrar do contra-ataque, seu sangue começou a ferver. Sua velocidade, ataque e defesa são perfeitos. Nangong-Seng respirou fundo e se sentiu extremamente perturbado. Embora ele tivesse tanto um corpo espiritual espacial quanto um corpo espiritual do céu, eles não eram nenhuma linhagem da lista das 10.000 raças antigas. A lista das 10.000 raças antigas continha as principais linhagens das raças que vieram da Era Antiga, e as 20 primeiras raças lendárias eram consideradas perfeitas. Nangong-Seng fez tudo o que pôde, inclusive usou a espada Qiankun, mas ele só conseguiu reprimir Zhao Yufei por um momento, ele não derrotá-la. O que era inacreditável era que a origem verdadeira de Zhao Yufei não era apenas tirânica, também era ilimitada. Na verdade, se tornou cada vez mais refinada com o decorrer da luta. A resiliência da maioria das linhagens sanguíneas da lista das 10.000 raças antigas era incrivelmente poderosa. Enquanto a linhagem da raça espiritual de Zhao Yufei, além da poderosa resiliência, a principal característica era convergir o corpo carnal em um estado espiritual. Simplificando, enquanto a origem verdadeira dos outros precisava ser armazenada em seu dantian, condensando em seu núcleo de cristal. Mas já aqueles com a linhagem da raça espiritual, seus próprios corpos equivaliam a um dantian, equivalente a uma fonte de poder. Em termos de quantidade e origem verdadeira, os da raça espiritual poderiam armazenar 10 vezes ou até mesmo 100 vezes mais do que outros do mesmo cultivo. Portanto, quase nenhuma raça era adversária para a raça espiritual em uma luta prolongada. A linhagem da raça espiritual é realmente poderosa, se não fosse pelo fato de que Sengir recentemente se tornou um rei, temo que ele já teria sido derrotado completamente. O grande imperador Mekong começou a secretamente suar. As linhagens do top 20 da lista das 10.000 raças antigas estavam em outro patamar. Com o passar do tempo, o resultado da batalha ainda era incerto. Embora Nangong-Seng não pudesse derrotar Zhao Yufei, ele era um rei com uma profunda compreensão, juntamente com técnicas secretas espaciais, então ele não teve problemas em se proteger. A luta entre os dois durou um dia e uma noite inteira. O rosto de Zhao Yufei não estava vermelho e seu ritmo cardíaco não acelerou.
Ela ainda era a mesma. Por outro lado, suor começou a aparecer na cabeça de Nangong-seng, e ele ocasionalmente precisaria usar a espada Qiankun para suprimir o oponente. No mesmo instante, Palácio do Grande Imperador, Salão Secreto. Yufei, então esta é a sua verdadeira força. Uma voz murmurou. Miau. O pequeno gato ladrão e a criança semideus ambos olhavam para o homem que acabou de acordar. Seus cabelos puramente roxo claro ondulavam como uma névoa sonhadora, com um tipo de beleza sinistra que afetava diretamente a mente. Zhao Feng se sentou e abriu os olhos. Seu olho esquerdo era de um roxo profundo como de uma impecável ágata púrpura, emanando uma aura nobre e antiga. Quando a criança semideus olhou para o olho de cor roxa, seu coração tremeu. Afinal, que tipo de linhagem é essa? E qual é a sua relação com os 8 olhos do grande Deus? A criança semideus não se atreveu a olhar diretamente para o olho esquerdo. Ele lembrou em seu coração que era um semideus revivido. Claro, a criança semideus só tinha a parte elementar da linhagem do semideus e parte de suas memórias. Seu conhecimento e força não poderiam ser comparados ao período de pico do semideus com Yun. Zhao Feng não olhou para a criança semideus. Em vez disso, ele olhou através dos edifícios para a luta na plataforma do verdadeiro rei. Zhao Feng só conseguiu ver a segunda metade da luta entre Zhao Yufei e Nangong-seng. Yufei tem o apoio de seu pequeno mundo que também incorpora a intenção do fragmento da alma do Sagrado Roxo. Com a ajuda da linhagem da raça espiritual, ela é invencível sob o nível Grande Imperador. Zhao Feng foi capaz de analisar o poder de batalha de Zhao Yufei com extrema precisão. No mesmo momento, a pele de Zhao Yufei ficou arrepiada. Era como se as roupas dela tivessem sido arrancadas e ela estivesse completamente vista. No entanto, esse tipo de olhar também tinha um sentimento familiar. O grande imperador Mekong e o grande imperador do Amo sentiram algo. A inspeção do olho espiritual de Deus foi ainda mais profunda que a da maioria dos sentidos da Vinos. Zhao Feng recuou seu olhar quando os 2 grandes imperadores o perceberam. Seus olhos então pousaram na criança semideus. Seu crescimento é muito rápido. Zhao Feng inspecionou a criança semideus com um sorriso. Em vez de cultivar desde o início novamente, era mais como recuperação. A essência de sangue do semideus era extremamente poderosa, e Zhao Feng também tinha dado à criança semideus um pouco do vinho fonte da juventude, um pouco do líquido origem da vida e outros tesouros durante seu processo de renascimento. A pele da criança semideus estava coberta de fracas inscrições douradas. Eu não sabia que o semideus Kunyun havia se especializado em fortalecimento corporal no passado. Depois de inspecionar 2 vezes, Zhao Feng ficou surpreso com o que seu olho espiritual de Deus viu. Neste momento, a força física do semideus Kunyun já era mais forte do que a do líder de templo esqueleto. Mestre? Os pelos do menino semideus ficaram em pé quando Zhao Feng olhou para ele. Era como se todos os seus segredos tivessem sido vistos. Semente sombria do coração. Como um enevoado mundo dos sonhos de cor roxa, um aterrorizante poder ocular de energia mental surgiu do olho esquerdo de Zhao Feng, congelando a consciência da criança semideus. Que poderoso poder ocular da alma! A criança semideus gritou enquanto sua alma e consciência foram restringidas. Esse tipo de poder da alma era extremamente dominante, e ele só podia assistir enquanto Zhao Feng colocava outra semente sombria do coração nele. Zhao Feng já havia usado a semente sombria do coração na criança semideus antes de dormir, mas desta vez, depois da mutação, seu olho espiritual de Deus era muito mais forte, então ele usou uma versão fortalecida da técnica.
A semente sombria do coração desta vez tinha a intenção de poder ocular de Zhao Feng incorporada. Isso mesmo, intenção de poder ocular. Depois que o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng evoluiu, sua alma recebeu um salto qualitativo e sua linhagem ocular formou a intenção de poder ocular. A intenção de poder ocular era similar à intenção de rei, porém mais especial. Intenção de poder ocular. Isso é apenas o que um pequeno número de cultivadores que atingiram o nível rei e possuem alguma linhagem ocular com atributo alma podem ter. O coração da criança semideus se tornou frio. Sem dúvidas, sob a intenção de poder ocular, a semente sombria do coração desta vez foi dezenas de vezes mais forte do que antes. Era preciso saber que a intenção de poder ocular do grande imperador da morte na alma de Zhao Feng ainda não tinha desaparecido. No entanto, Zhao Feng acreditava que, desta vez, devido à nova mutação do óleo espiritual de Deus, ele seria capaz de reduzir essa intenção de poder ocular mais rapidamente. Só ele sabia o quanto o seu óleo espiritual de Deus mudou e o quão grande foi a melhoria em sua dimensão espiritual. A evolução da última vez foi pequena em comparação com esta. Mesmo com Zhao Feng imóvel, seus cabelos roxo claro ondulavam suavemente ao vento, e uma forte onda de confiança e orgulho emanava do seu corpo. Da última vez, os atributos de seu óleo espiritual de Deus alternava entre o gelo e a água. A essência da mudança não foi muito grande. Desta vez, com o nascimento do mundo do mar da alma na dimensão de seu olho esquerdo, a compatibilidade da alma e do óleo espiritual de Deus de Zhao Feng aumentavam à medida que se fundiam mais e mais. O mundo do mar da alma de 1000 jaz de diâmetro, o quão largo era isto? Em seu mar enevoado roxo havia um lago de poder ocular, qual era a fonte deste mundo? Em seu céu, ventos azuis e nuvens trovejantes roxo-escarlate se entrelaçavam em um grandioso ímpeto. A mutação do óleo espiritual de Deus desta vez ocorreu a nível espiritual. Zhao Feng se levantou e lentamente começou a andar. Sua fonte de força da alma atual era várias vezes mais forte que a de reis comuns. Ele então circulou sua técnica dos 10.000 pensamentos da Vinos, convergindo e condensando sua própria força da alma. Um pensamento em 100. Zhao Feng conseguiu dividir seu pensamento em umas 200 partes, o que o fez ficar muito feliz. O grande imperador do Amuti só conseguiu alcançar o nível de um pensamento em 1000, enquanto Zhao Feng, depois de fortalecer seu cultivo, em pouco tempo devia ser capaz de alcançar o nível um pensamento em 500. Imediatamente depois disso, Zhao Feng tentou restringir a aura de intenção de morte em seu alma. A aura da marca deixada pelo óleo da morte começou a lentamente enfraquecer. A velocidade aumentou várias vezes em relação a antes. Zhao Feng ficou muito feliz. Quando ele se livrasse dessa marca de poder ocular da morte, ele poderia finalmente se livrar da perseguição do grande imperador da morte. Uma hora depois, sob o refinamento da técnica dos 10.000 pensamentos da Vinos e a fusão de alguma aura do reino dos sonhos da era antiga, o mar espiritual de cor roxa de Zhao Feng se tornou mais solidificado e sua aura mais contida. Neste momento, a disputa entre Zhao Yufei e Nangongseng chegou a uma conclusão. Grande Imperador Mi Kong, que tal declarar essa luta como um empate? O grande imperador do Amo sorriu e perguntou. Tudo bem. O grande imperador Mi Kong não podia esperar mais. Voam. Voam. A intenção dos dois grandes imperadores dispararam, atravessando os céus e terra, parando a luta dos dois grandes gênios. Suas técnicas secretas espaciais são de fato profundas. Vamos considerar essa luta um empate. Zhao Yufei sorriu. Nangongseng tinha o cultivo no nível rei, além de imprevisíveis técnicas secretas espaciais.
Ele era realmente problemático. A linhagem da raça espiritual da irmã Marcial Júnior já me deixa com inveja. Eu só posso aguentar e não ser derrotado. Nangong Seng secretamente soltou um suspiro. A linhagem da raça espiritual era de fato perfeita. Ele só podia se sentir desamparado. Esta Zhao Yufei era mais nova que ele, mas podia ser dito com toda certeza que ela iria alcançá-lo no futuro. Afinal, a especialidade da raça espiritual foi a velocidade de cultivo inigualável. Enquanto o seu nível de energia mental fosse suficiente, eles poderiam progredir quase ilimitadamente. Yufei, você lutou muito bem. Você lutou com Nangongqing a este nível sem realmente usar o poder do pequeno mundo. O fragmento de alma do Sagrado Roxo elogiou. Através desta luta, a força de Zhao Yufei foi refinada. Pode-se imaginar que, após essa luta, o nome de Zhao Yufei e sua linhagem da raça espiritual ressoariam por toda a Terra Santa do verdadeiro marcial. No mesmo dia, Zhao Yufei e Duamuti retornaram ao palácio do grande imperador. Irmão Zhao Feng, você finalmente acordou. Zhao Yufei olhou agradavelmente surpresa para os belos cabelos roxos de Zhao Feng. A ondulação de força da alma que emanava do corpo de Zhao Feng surpreendeu Duamuti. Mesmo ele, um grande imperador, não conseguia enxergar através da força real de Zhao Feng. Vendo até aqui, Duamuti sinalizou para Zhao Yufei. Irmão Zhao Feng, talvez devêssemos lutar também. Zhao Yufei deu um belo sorriso.